Oi, eu sou o Thiago e essa aqui é uma atualização do vídeo que eu já fiz sobre o mercado formal do bibliotecário, utilizando os dados da RAIS, que agora são os dados de 2022. Eles estão disponibilizados nos microdados da RAIS aqui no site do Ministério do Trabalho, só que o tipo de acesso que se faz é por FTP, então ele é um acesso mais difícil de fazer. Aí você tem que baixar uma quantidade muito grande de dados e trabalhar. O que que eu fiz? Esses mesmos dados eles estão disponíveis nesse site aqui, que é o basededados.org. É procurar por RAIS. A gente tem acesso tanto ao CAGED quanto ao RAIS, né? Inclusive o CAGED é interessante para saber o mercado atual, tipo a entrada e saída de funcionários, né? O RAIS é uma informação mais geral. Ele é disponibilizado de 85 a 2022, então eu peguei só os dados de 2022 e fiz uma consulta que eles disponibilizam um SQL ou outras consultas no BigQuery do Google. Então eu fiz aqui uma consulta no BigQuery do Google. É, eu deixei pronto aqui uma query. A que eu utilizei foi essa aqui. Ah, não. Esse aqui. Esse aqui. Isso. Eu fiz um select nessa base, né? Onde eu pego o CBO, que é o 261205, que é o CBA de bibliotecário, e o ano de 2022. Então, essa foi a base a consulta que eu fiz. E aí, com esse resultado aqui, eu consegui trabalhar no OpenRefine. E o OpenRefine eu tive que decodificar os dados, porque eles vêm codificados, né? Então, é, eu tenho dentro do FTP tem um layout dos dados, até vou mostrar para vocês. Excel, ele tem um arquivo de layout. Deixa eu pegar aqui, isso, que mostra todos os dados e toda a codificação. E aí para cada uma das codificações eu tive que pegar e trocar os códigos aqui pelos valores na tabela. Então isso foi uma coisa que eu faço com o OpenRefine. E a partir daí eu subi os dados no Kibana. E aí eu consigo montar essa base aqui e a gente vai analisar os resultados dela. Isso. Os resultados, tá? Então, se eu baixei todos os dados aqui e são 13.067 vínculos, né? Então, cada pessoa é um vínculo, então tem 13.067 bibliotecários nessa base, considerando CBO, tá? Então, provavelmente se um bibliotecário está em outra área, não, mas cargos que exigem o que o CBO está discriminado como bibliotecário. É, eu fiz esses dados, só que ele traz os dois tipos de dados. Então, o dado das pessoas que estão ativas, né, continuam trabalhando, e das pessoas que foram desligadas naquele ano. Então, 1.760 pessoas foram desligadas no ano de 2022. Para a gente ter uma ideia melhor, eu vou mostrar para vocês os dados somente com as pessoas que continuaram vinculadas em 31 de dezembro, tá? De 2022. Então a gente vem aqui, faz um filtro, e a partir daqui eu consigo fazer um filtro só das pessoas que estão vinculadas a partir de 31 de dezembro, né, de 2022. A gente pode ver que a mediana do salário em salários mínimos é 5, então a mediana, o valor mediano, né, são 5 salários mínimos de salário. A mediana do salário é 6.022 reais e a mediana de idade é 44. Obviamente, considerando mediana, tem gente que ganha muito mais do que isso, tem gente que ganha muito menos. Então, essa aqui é só uma mediana mesmo. Por estado, a gente tem uma predominância por São Paulo aqui, mas eu vou detalhar melhor daqui a pouco. Por raça e cor, nem todo.
todos os registros têm esse dado, então a maioria está não identificado, mas tirando os não identificados, a gente tem 3.000 branca, parda com 1.400, preto com 320, amarelo com 59 e indígena com 8. É uma porção majoritariamente feminina, então a gente tem 9.100 registros de mulheres e 2.207 de homens. A distribuição da faixa etária é 18, começa com 18 a 24, bem pouco, né? E aí vai aumentando de 25 a 29. Quem está mesmo no mercado formal, então a grande maioria é de 30 a 39, 40 a 49 e 50 a 64. Então, imaginando que esse é o grupo que mais está no mercado formal de bibliotecário. Nesse ano específico, então ele avalia quais são o tipo de admissão que teve no ano de 2022. Então, a grande maioria foi em reemprego, então a pessoa saiu de um emprego e entrou em outro. Mas também teve a questão do primeiro emprego, 217 pessoas entraram no primeiro emprego. Transferência sem ônus foram 164, redistribuição 1 e requisição 1. Esse aqui é um gráfico interessante, mas eu vou mostrar o de baixo, que é os valores. Aqui é a porcentagem e aqui os valores mesmo, né? Então, o mercado de trabalho, se a gente vê aqui São Paulo é a grande maioria, só que as grandes cidades é o grande mercado de bibliotecário. Então, realmente, a maioria das oportunidades estão em grandes cidades. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, são as 3 cidades que mais contratam, tem bibliotecários no mercado formal, né? E, principalmente, em qualquer estado, sempre a capital tende a ter maior quantidade de bibliotecários. Ou São Luís, mesmo Alagoas, Maceió, Teresina, porque os bibliotecários acabam trabalhando em empresas maiores. A gente vai ver isso aqui depois também. Qual que é o grau de instrução do bibliotecário? Então, uma tem superior completo, tem alguns registros aqui, 107 com superior incompleto. Tem alguns registros que tem analfabeto, com baixa escolaridade, né? Eu excluí dessa tabela aqui porque eu acho que ou é algum tipo de erro ou provavelmente ele vai atrapalhar. Então, eu mantive só os dados que são mais coerentes para até pro gráfico aparecer mais coerente aqui. Então, porque na verdade o que a gente quer saber é a continuidade, né? Então, se com mestrado são quase 1.000 pessoas, 1976, e com doutorado são 185 pessoas no mercado formal. E a grande maioria é superior completo, né? Por faixa de tempo de emprego, também, a gente tem poucos bibliotecários que entraram até recentemente, né? Até 120 meses e a grande maioria está mais de 120 meses no trabalho. Portador de deficiência, então é possível ver aqui que são 140 bibliotecários portadores de deficiência. Desses 140, eu já excluí os não deficientes aqui desse gráfico aqui para saber. 73 tem deficiência física, 35 visual, 19 auditiva, 7 mental, 6 são reabilitados e 4 têm múltiplas deficiências. Esse aqui é um gráfico de mês de aquisição, que é só do ano de 2022, né? Quando que são contratados bibliotecários. E aí... não, isso aqui foi quando foram contratados, independente do ano. Isso aqui é interessante saber que, por exemplo, agosto é um mês que contrata bastante, o começo do ano, né? E dezembro normalmente é um mês que não se contrata muito, assim. Então, isso aqui é só para ter uma ideia. Qual o tipo de vínculo do bibliotecário? A grande maioria é CLT ou PJ, então 47%, mas 46% são estatutários. Então, um grande mercado nosso é o mercado público, né? Então, de concursos, e estão estatutários. Tem outros tipos de estatutário, PJ, mas a grande maioria é realmente ou CLT ou estatutário. Qual que é o tamanho do estabelecimento, né? A grande maioria,
e a gente vê aqui, são de mais de 1.000 funcionários. Então, a tendência de contratar alguma empresa ou algum órgão do governo contratar um bibliotecário é que ele seja um pouco maior, né? Então, para ter uma biblioteca, normalmente, ou alguma instituição, uma unidade de informação dentro de uma instituição, ela tem que ser maior. Então, a grande maioria das instituições que contratam bibliotecários são grandes, mas também tem aquelas que são até de 50, mas é muito pouco as pequenas empresas que contratam bibliotecários. Qual que é o indicador do trabalho? O parcial é pouco, né? Só tem 5 registros em trabalho parcial. Mas esse aqui é um que está aumentando, que é o de trabalho intermitente. Já tem 124 bibliotecários trabalhando em regime de trabalho intermitente. Então a gente vai ver isso acabar aumentando mais conforme o tempo. Se a empresa está no Simples ou não, então 500 empresas estão no Simples e o restante não. E esses aqui são setores, né, que traz. Então tem 3 tipos de classificação dentro desses dados, o que é o subsetor do IBGE e o SINAI, né? O IBGE junta toda a parte de ensino, então aqui a gente separa pós-graduação, graduação, o ensino fundamental. No IBGE meio junta essa parte, então aumenta aqui para 55%. E a administração pública direta. Então, os grandes. Quem contrata bibliotecário é a parte de ensino mesmo e a administração pública direta. E aí, outros casos tem que é administração de imóveis, valores mobiliários, serviços de alimentação, mas também tem telecomunicações, instituições de crédito, seguro e capitalização, comércio atacadista, tem 16 bibliotecários no comércio atacadista. 24 em serviços industriais de utilidade pública. É interessante esses dados. E o Senai ele separa, então as partes de educação elas são separadas, a parte de administração pública também. Então a justiça, são 154 bibliotecários na justiça, 3 mil em administração pública em geral, né? E a grande maioria na parte de educação mesmo. Mas, atividades de organizações religiosas. Tem 89 bibliotecários, atividades jurídicas 94, atividade de atenção ambulatorial tem 5, organizações internacionais e outras instituições extraterritoriais tem 9, processamento de dados tem 19, atividades esportivas 26. Então, é um mercado que o bibliotecário pode trabalhar em diversas atividades, né? A gente consegue ver aqui que tem diversos ramos que contratam bibliotecário, mas não é a grande maioria. A grande maioria do mercado formal mesmo é a administração pública direta e a parte de ensino. E é isso, são dados que valem a pena ser explorados melhor. É possível entender que, por exemplo, se a gente pegar aqui só o mercado em São Paulo, aumenta um pouco o valor médio de remuneração, mas nem tanto. Mas se a gente pegar o Distrito Federal, que é onde tem a grande maioria dos bibliotecários que trabalham em governo, a média de remuneração aumenta muito. São 540 bibliotecários que tem uma média bem maior, assim, de 10 mil, quase 11 mil reais de média de. E isso a gente consegue fazer, por exemplo, também na questão de administração pública. Então, pegar aqui a parte de quem é estatutário, a média de quem é estatutário é 8.160. Então, são dados interessantes que dá para trabalhar. Então, usando uma ferramenta, no caso eu usei o Kibana, para extrair mais, assim, entender melhor como que funciona o mercado formal. E todo ano é atualizado, então ele tem um atraso, né? Então esse ano saiu faz pouco tempo de 2022, provavelmente ano que vem vai sair o de 2023. Ainda tem algum resquício da pandemia aqui nesses dados, então acho que 2023 vai ser um dado que vai ser melhor. Mas é importante a gente poder acompanhar esses dados e por isso e estar com esses dados abertos assim para a gente poder explorar no mercado formal. E é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado por acompanhar esse vídeo. Até o próximo.